Falta de protocolos de saúde na escola. Então esse é um dos principais motivos que trouxe a Creche Segura até aqui nesses últimos 14 anos e que fez com que a gente decidisse montar um curso de extensão em saúde escolar para justamente debater esses protocolos, essas diretrizes, lançar ferramentas para que as escolas tenham acesso a essa informação. Desde quando a gente começou, a gente percebeu que não havia um processo claro, né, de cuidado, de controle de doenças, de prevenção, de limpeza dos ambientes. Não havia um consenso. Nós temos algumas poucas portarias publicadas, não são disponibilizadas em todos os municípios, em todos os estados. Muitas vezes não há um consenso entre o que a escola pública realiza com a escola privada, ou não há um consenso entre a própria rede, né? Nós atendemos redes imensas e muitas vezes na mesma rede cada escola atua de uma maneira. Então essa diferença de práticas fez com que a gente pensasse, a gente precisa buscar um ponto de equilíbrio, porque a falta de uma documentação formalizada, a falta de processos claros, ela gera conflito, ela gera desgaste, porque muitas vezes é a palavra da família contra a palavra da escola, a gestora desalinhada com o que a equipe está fazendo, então cada profissional da equipe atuando de uma maneira, como ele acredita que é o ideal. E isso gera, de fato, em algum momento, muito desgaste, muitos conflitos. E hoje, em tempos de inteligência artificial, né, todo mundo acha que é só buscar uma boa base lá e digitar, olha, preciso dos cuidados para tal procedimento. E aí vem ali todo um texto, uma fundamentação. E mesmo aquelas inteligências artificiais que são direcionadas, né, para pesquisa para a área científica ou para a área da saúde, elas podem apresentar falhas, porque muitas vezes o acesso que elas têm, né, de documentos são documentos que estão disponíveis na íntegra na internet, de modo que ela consiga buscar esses documentos disponíveis na íntegra e entregar um parecer. Só que nem toda publicação científica está disponível na íntegra. Muitos artigos robustos, renomados, que dão diretrizes para que a gente possa realizar algumas práticas na área da saúde, eles estão disponíveis só para quem é assinante de determinada revista. E isso não está acessível para todo mundo. Então, nem sempre o que veio por meio da inteligência artificial, né, aquela resposta, aquele protocolo, é de fato a maneira mais robusta, vamos dizer assim, embasada, com prática baseada em evidência, que nós devemos realizar. Por isso que a gente tem que usar com muita inteligência, né, as plataformas que estão amplamente disponíveis hoje, com muito critério, mas entender que a leitura do artigo científico, a pesquisa na base científica, ela é indispensável. A inteligência artificial ela vai otimizar o nosso tempo, mas ela não pode substituir a nossa análise criteriosa da evidência. E é nesse ponto que eu queria chegar. A gente elabora protocolos para as escolas com base em evidência científica. Então a gente busca nas diretrizes americanas, na Sociedade Brasileira de Pediatria, nas diretrizes brasileiras, australianas, em autoridades de saúde que fazem publicações robustas, mas também em plataformas científicas, como por exemplo a UpToDate, que é uma plataforma científica utilizada pelos grandes hospitais do mundo. Então a gente assina uma ferramenta que nos dá acesso a muito conteúdo atualizado de ciência, de saúde, para garantir que os protocolos que nós estamos recomendando para as escolas são os mais atualizados possíveis. Porque nós não temos no Brasil toda essa documentação pronta. E quando nós encontramos as documentações, elas têm diferenças entre regiões e nós precisamos ter um ponto de partida, até para que esse gestor escolar trabalhe com segurança e possa dialogar com as famílias. Então esse é um ponto bastante crítico. A gente precisa ter uma base sólida de documentos para poder criar os nossos protocolos. Então, além da gente enfrentar vários problemas, né, vários conflitos e desafios na escola, por falta de procedimentos, né, escritos, procedimentos claros, e que cheguem para toda a equipe e para as famílias, a gente ainda tem o desafio de manter esses procedimentos atualizados. Porque, como eu disse já, as práticas na área da saúde são modificadas conforme a evolução da ciência. E é por isso que a gente hoje tem as assessorias, temos o nosso curso de extensão, porque a gente também entende que a escola, né, especificamente o pedagógico, talvez não tenha tempo para se debruçar em cima de tudo isso e estudar os artigos científicos e interpretar e elaborar os documentos. Então, por isso que a gente se colocou à disposição e criou esse braço de saúde na Creche Segura para apoiar as escolas. Então a gente estabelece as diretrizes, respeitando todas as portarias vigentes, todos os protocolos nacionais e internacionais, e a gente mantém a atualização desse documento. Então é um valor nosso. A pessoa que entra para o nosso curso, que entra para a assessoria, ela tem um bom tempo de acesso ao material, porque ao longo desse tempo esse material vai receber atualização. Então é importante a gente pensar que os protocolos precisam ser implementados, isso não é fácil, dá trabalho desenvolver, e a gente também precisa manter essa atualização.
Mas o final do processo é todo mundo muito bem alinhado e uma escola muito segura para argumentar com a família e poder sensibilizar essa família a cumprir os combinados.